Olá pessoal, mais uma vez juntos, agora para nós respondermos a segunda pergunta de Mateus capítulo 24, verso de número 3. Lá tem três perguntas. A primeira é: diz-nos quando sucederão essas coisas, ou seja, quando é que o templo será destruído. Nós respondemos essa pergunta no vídeo número 1. Agora nesse vídeo vamos responder a segunda pergunta: e que sinal haverá da tua vinda? Lembrando que a resposta dessa pergunta, ela é toda em alegoria, porque as coisas celestiais, a igreja é um mistério e ela tem uma posição celestial. O Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós temos alegorias, porque as alegorias, embora seja uma forma limitada, com mensagens ilimitadas. Mas antes quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos dê um like, compartilhe com seus contatos, deixe seus comentários aqui no rodapé e se inscreva no nosso canal. Bom, nós estamos aqui no Monte das Oliveiras, compartilhando aqui esse sentimento da palavra do Senhor. Essa parte é algo muito sublime. Alguém pode perguntar assim: mas tem como saber quais são os sinais da vinda de Cristo? Essa resposta, ela é muito interessante e vou dividir em duas sessões. Claro que sim. O primeiro sinal está lá em Mateus 24, 32 e 33. Não tem como você saber o ano que o Senhor vai vir, mas tem como você saber quando Ele está às portas. Isso mesmo. Quando você lê Mateus 24, versículo 32, lá diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando virdes ocorrer todas essas coisas, sabeis que Ele está às portas. Então, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que Ele está às portas. Quando foi que ocorreu o florescimento? Quando é que a figueira brotou novamente? Então, foi no ano de 1948. Bom, no ano 70, a figueira foi cortada. Agora, no ano de 1948, ela brotou depois de 1878 anos. Foi um milagre. Bom, se você está na dúvida ainda, não sabe, eu vou dar aqui alguns textos que você pode abrir e conferir na sua Bíblia. Bom, figueira, videira e oliveira, todas retratam a nação de Israel. Figueira, oliveira e videira. Quais são os textos que você pode ler? Bom, Jeremias 2:21, Isaías 27:6, Salmo 80, versículo 8, Joel, do versículo 6 e 8, Romanos 11. Você vai ver que figueira ou videira refere-se a Israel. Um bom texto também é Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao 7. O versículo 7 deixa bem claro que figueira refere-se a Israel. Então, essa segunda resposta, você percebe que você não pode interpretar literalmente? Eu falei que a resposta da primeira pergunta é tudo literal, porque o povo de Israel é um povo terreno. As bênçãos de Israel são todas terrenas. Mas a resposta da segunda pergunta, ela é toda alegórica, porque a igreja é celestial. E aí a segunda descendência de Abraão, que é como as estrelas dos céus. Israel é como o grão de areia da terra, mas tem as estrelas do céu. Você vai ver que são duas descendências de Abraão. É claro que só tem uma noiva o Senhor. Isso é um outro texto. A noiva, sim, é um grupo de santos do Velho Testamento e um grupo de santos do Novo Testamento, mas isso é para outra história. Vamos ficar aqui nessa segunda pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Qual é o sinal da vinda do Messias? E sinal aqui está no singular. Hoje em dia, quando as pessoas vão estudar sobre a vinda de Cristo, eles trazem muitos sinais gerais. Claro, fome, guerras, terremotos, ambos são sinais, mas são sinais gerais. E se você não tiver muito cuidado, você vai perceber que desde que o mundo é mundo tem fome. E desde que o mundo é mundo tem terremoto, abalos sísmicos e tem guerras.
Então a pessoa fala assim, mas como é que eu posso saber que isso é um sinal, pastor? Veja bem, isso não é o sinal que eu vou te mostrar ainda. Quando a incidência desses sinais se torna mais expressiva, aí faz parte dos sinais gerais. Por exemplo, desde que o mundo é mundo tem terremoto, fato. Só que se você pesquisar o almanaque, de 1900 para cá, a incidência de terremotos aumentou muito. Por exemplo, de 1800 a 1900, você tem lá, por exemplo, 20 terremotos. Você pega de 1900 a 2000, você vai encontrar mais de 500 terremotos. Você pega de 2000 para cá, você vai encontrar mais de 1000 abalos sísmicos. Então, isso se torna uma evidência porque tem aumentado, tem sido mais expressivo do que em toda a era. Da mesma forma, por exemplo, fome. Sempre teve fome no mundo. Mas hoje, 2 bilhões de pessoas passam fome no mundo. É quase um terço. Se olhar para a África, né, Ásia, né, a mesma Coreia do Norte ali, da Ásia, muita gente passando fome na Índia. Né? Então, o que acontece? A fome está mais expressiva. Aqui no nosso Nordeste, em Minas, né, muita gente passando fome. Né? Não só em Minas, mas também no Ceará, Pernambuco, tem várias pessoas passando fome no Brasil afora. Ok. E aí, sempre houve guerras, mas no último século teve 2 guerras mundiais. Né? Então tem várias guerras ocorrendo no planeta agora. Então, essa incidência, ok, pode ser vista como sinais gerais. Mas aqui ele fala, e que sinal haverá da tua vinda? Que sinal é esse? Bom, esse sinal é o seguinte, é o restabelecimento de Israel. E o restabelecimento de Israel são 3 etapas. Deixa eu repetir. O restabelecimento de Israel são 3 etapas. Na verdade são 4 etapas. Quais são essas 4 etapas? Restauração da terra aconteceu em 1948. A nação de Israel voltou para sua terra natal. O segundo nível de restauração aconteceu em 67, na Guerra dos 6 Dias, quando Israel conquistou Jerusalém, que é o seu coração. Né? E tem um aspecto de 1990, que tem a ver com as 10 tribos que foram localizadas entre o Afeganistão e o Paquistão, na região de Cabu. Lá estão as 10 tribos. Isso é um outro vídeo que eu quero fazer, falando de maneira mais detalhadamente. E tem ali ainda a reconstrução do templo, que é um outro nível de restauração. E finalmente o último nível, Ezequiel 37:14, ou Zacarias 12:10, que é o nível espiritual que é o mais importante. É o reconhecimento do Messias, é o arrependimento como nação. Né? Então são 4 níveis. O que nós podemos dizer é o seguinte, Israel floresceu, ela brotou. Então, lá em Mateus 24, versículo 32, vai dizer, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que ele está às portas. Então nós sabemos que ele está às portas, porque nós vimos acontecer essas coisas. Que coisas? O restabelecimento de Israel. Pois bem, para a gente aprender aqui legal, nós temos que aprender o seguinte, o que é figueira e os textos que abordam sobre a figueira. E porque ele diz assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Então tem algo para nos ensinar. E você pode ler, por exemplo, em Lucas 13:6, lá vai dizer que o Senhor plantou uma figueira, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, vindo procurar fruto, não a encontrou, pelo que disse ao viticultor, há 3 anos procuro fruto nesta figueira e não encontro, pode cortá-la. Por que está ela ainda inutilmente ocupando a terra? E ele pediu para deixar mais um tempo, como está, para ver se vai produzir ou não frutos. Se produzir, bem está, se não, mandarás o quê? Cortar. Então, detalhe, em 1970, houve o corte da identidade nacionalista do povo judeu. Eles deixaram de ser nação, mas não o corte racial, porque eles continuam, né, os judeus, a raça dos judeus continua até hoje, tá certo? Então houve o corte na destruição do templo, na expulsão do ano 70 e do ano 135, depois de Cristo.
Então veja bem, esses 3 anos que o viticultor estava à procura de fruto na figueira, são os 3 anos de ministério do Senhor, que ele estava à procura o quê? De fruto. Tá vendo como é que esse texto aqui é todo espiritual? O Senhor estava procurando fruto em uma figueira, literalmente? Então, figueira vai falar de Israel. Aqui tem tantos ensinamentos que você não pode ver de forma literal. Que isso aqui refere-se à igreja. Percebe? Refere-se à igreja. Então, olha que coisa interessante. O que nós podemos aprender aqui? Marcos 11:12, lá fala que o Senhor, ele estava indo para Betânia e teve fome. Quando saiu de Betânia, teve fome. Veio de longe uma figueira, foi ver se ela tinha frutos. E não tinha, só tinha folhas, porque não era tempo de figos. Então, figueira é Israel, nós já aprendemos. Agora, o que são as folhas? As folhas, sem o fruto, porque folha fala de aparência exterior, né? Vida exterior. E nós sabemos que Israel, na época que Cristo veio, eles tinham templo, eles tinham sacerdócio, né? Eles tinham os oráculos, tinha tudo. Tinha toda a aparência exterior, mas não tinha o fruto. Fruto na Bíblia fala do fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas fala o fruto do Espírito. Eles não se arrependeram, eles não reconheceram o Senhor Jesus como o Messias, né? Então, eles tinham uma aparência, uma religiosidade, mas sem uma realidade espiritual. Sem o fruto. Há 3 anos procuro o fruto e não encontro. O Senhor quer o fruto. Claro que o texto vai dizer que não era a época de figos, ali é de figos maduros. Você vai ver que a figueira produz 2 tipos de frutos, os frutos verdes e os maduros. Naquela época não tinha maduros, mas devia ter os frutos verdes, que é um figo um pouco menor, que dá logo na flor. Pelo menos esses eles tinham que ter, eles não tinham. Então o Senhor amaldiçoou a figueira para que nós não venhamos ficar ligados à figueira. Pensa se esse templo tivesse erguido ainda hoje. Sem o templo estar erguido, quantos cristãos são cristãos judaizantes? Quantos cristãos não viram que a velha aliança são sombras? Quantos cristãos que ainda têm devoção por castiçais? E não viu que isso é uma sombra? Quantos cristãos que quando veem figuras da arca adoram a Deus? E que não veem que isso é sombra? Que o Senhor está atrás do quê? Da realidade espiritual. Então, o que é muito importante a gente aprender aqui é que o Senhor, Ele quer nos ensinar uma verdade através dessas parábolas. Lá em Lucas 21, 29, ele fala, olhai para a figueira e também para todas as árvores. Quando começa a brotar, sabeis vós mesmos que o verão está próximo. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Bom, olhar para a figueira é Israel. E as árvores? Bom, as árvores referem-se a nações. Mas não são qualquer nação. Você tem que ver quais são as nações que foram cortadas naquela mesma época e floresceu. Por exemplo, Babilônia foi cortada, lembra lá? Pois é, e depois de 7 tempos ela iria se restabelecer. Você vai descobrir que 7 tempos são 7 anos. Não foi 7 anos literal. Como eu estou falando aqui, tudo aqui é simbólico, vai dar 2.520 anos. Se você colocar essa data aí, você vai encontrar a Guerra do Golfo quando o Iraque aparece novamente. Coincidência? Não é coincidência, né? Então, você vai ver os palestinos, que no caso são os filisteus, procurando se tornar nação novamente. Então, olhai para a figueira e para as árvores, mas as árvores dentro daquele contexto. As nações que estavam dentro daquele contexto, que elas vão florescer também. Também é uma indicação. Se você estudar na Bíblia, você vai ver que árvore na Bíblia só, árvore tem um significado e árvores tem outro. Árvore é pessoas, mas árvores refere-se a nações. Quando pois virdes, sabeis que o verão está próximo. E assim, não passará essa geração sem que tudo isso ocorra. Outra questão muito importante é que os judeus, os cristãos, eles pegam isso literalmente e Israel, muitos cristãos, assim que Israel voltou a ser nação em 48, eles pesquisaram lá uma geração é igual a 70 anos. Então, 2018, 48 com 70.
2018 é a vinda de Cristo. Não, irmãos. Geração pode significar também a condição moral de um povo. Não só tempo, né? Então, e também não sabemos se começou essa contagem em 48, porque qual é o nível de restauração que ele está falando? Porque em 67 teve uma restauração. Israel conquistou seu coração, Jerusalém, na guerra dos 6 dias, né? 6 dias, 6 nações, no mês 6 se levantaram contra Israel. E Israel prevaleceu contra 6. Foi um nível de restauração, né? 1990, também outro nível de restauração. As 10 tribos que estavam perdidas desde o ano 722 a.C., descobertas em 1990, por pesquisadores geneticistas judeus. Algo tremendo. Isso tem matéria na internet. Então, veja bem, a segunda pergunta, e que sinal haverá da tua vinda, é o restabelecimento de Israel. Ou seja, Israel brotou como nação. Se você ler lá em Ezequiel 37, nós vai falar de um vale de ossos secos, que Ezequiel viu, e que ele profetizou sobre aquele vale de ossos secos. E aquele vale ali é toda a nação de Israel. Basta você ler lá até, acho que o versículo 11, você vai ver. É toda a nação de Israel. Bom, uma parte da nação de Israel, nós sabemos que passou pelo Holocausto, né? A gente sabe que os judeus foram mortos e os ossos foram colocados em valas. E isso foi de 1939 a 45. Uma parte, porque ali é na nação de Israel. A nação de Israel são as 12 tribos. E pelo Holocausto passou só 2 tribos. Tá certo? É bom a gente ver essa questão também. Porque lá fala em Ezequiel 37 que o Senhor vai unir novamente as 2 partes, né? As duas tribos com as 10 tribos. E vai voltar a ser Israel. Basta ler o contexto de Ezequiel 37. Você vê que no versículo 14 vai dizer assim: porém em vós o meu espírito. Então o espírito ali é o fruto do espírito, é o arrependimento. Isso tem a ver com Zacarias capítulo 12, versículo 10. Que ocorrerá quando? No final da grande tribulação. Então, irmãos, muito importante saber o seguinte: que o Senhor está às portas. Ele está prestes a vir. Breve virá o Senhor. E nós estamos aí vivendo dias muito próximos da vinda do Senhor, porque esses sinais aconteceram. E quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que Ele está às portas. Bom, então esta é a resposta da segunda pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Sinal, em singular, é o florescimento da figueira, ou da videira, que representa Israel. Tá certo? Bom, esse é o sentimento que eu queria compartilhar. O segundo, quero te pedir, nos dê um like aí, compartilhe com seus contatos, e até o próximo vídeo.